A metamorfose das borboletas. O vulto da mariposa se detém alguns instantes esvoaçando sobre as folhas de um arbusto, para logo em seguida desaparecer no meio da floresta. Num abrir e fechar de olhos em que nem sequer sua imagem correta pode ser gravada por qualquer memória, a mariposa deixa sobre algumas daquelas folhas pequeninos ovos esféricos, espalhados como sementes de uma miragem. A longa história que se segue desde a postura dos ovos até o abrir das asas da futura borboleta tem sido estudada durante anos em diversos laboratórios de entomologia em todo o mundo. As pesquisas sobre este tema ainda não cessaram e provavelmente prosseguirão por muito tempo acompanhando de perto, uma por uma, as mais diversas variações no processo de transformação das lagartas. Devido ao cada vez maior aperfeiçoamento técnico que envolve os instrumentos de pesquisa, podemos hoje conhecer uma infinidade de acontecimentos que se produzem no interior do ovo, no organismo da lagarta e na intimidade da crisálida. E o progresso da técnica, ao mesmo tempo que possibilitou um melhor entendimento do fenômeno da metamorfose, tornou acessível aos olhos curiosos dos leigos a penetração no mundo de inesperadas formas e cores. O corpo das lagartas é geralmente dividido em 13 segmentos, determinando os 3 primeiros a região torácica e os 10 restantes a região abdominal. Cada segmento torácico é dotado de um par de patas. Dos abdominais, alguns apresentam falsas patas com uma aparência carnuda que dá a impressão de pequenas ventosas. Certas lagartas, no momento de se transformarem em crisálidas, utilizam seus próprios pelos na confecção do casulo. Mas o comportamento mais comum entre elas é o de se dependurarem de cabeça para baixo na parte inferior de uma folha ou galho e aí permanecerem até que ocorra a transformação. A cada espécie de borboleta ou mariposa corresponde um tipo de lagarta e outro de casulo. Que poderes sobrenaturais seriam capazes de transformar uma cobra em águia? A secular crendice que se desenvolveu em torno do fenômeno das transmutações deve ter deixado as cabeças de nossos antepassados povoadas de ideias absurdas. Com a simples utilização de uma borboleta demonstra-se hoje, num espetáculo de 4 atos, que a própria magia pode tornar-se realidade desde que obedeça às leis precisas da natureza. Um processo não inteiramente estudado em biologia até agora, é responsável por uma determinação das células quando na periferia do ovo, momento em que são induzidas a formar, lado a lado, os planos de 2 sistemas vivos, a lagarta e a futura borboleta. A pequena lagarta, ao deixar o ovo, leva já dentro de si alguns grupos de células que integrarão um dia o organismo do inseto adulto. Dispostas em discos em torno de seu corpo, essas células irão multiplicar-se continuamente, sem qualquer prejuízo para sua existência. Quem observar uma lagarta que se locomove sobre as plantas e se alimenta das folhas, dificilmente poderá imaginar que todo aquele organismo talvez signifique nada mais que um simples ovo ambulante. Desprovidas de sexo, as lagartas cumprem um destino programado em que são preparadas, pela alimentação constante e pelo contínuo crescimento, para a fase seguinte de crisálida. Durante todo esse tempo desenvolveram-se dentro de seu corpo tecidos embrionários e grupos celulares que esperam, agora, um sinal para se entrosarem no mecanismo apto para a fabricação de um novo ser. Começa agora a fase da crisálida, enquanto que a lagarta vai morrendo. Seus órgãos se desintegram e seus tecidos se decompõem. Mas grupos de células se organizam rapidamente para formar tecidos que se coordenam em novos órgãos. Ao mesmo tempo que os discos celulares se desenvolvem em tecidos embrionários e já esboçam dentro daquele meio gelatinoso as estruturas do futuro inseto. Desta forma, a crisálida, que poderia ser considerada a mortalha de uma lagarta, é espetacularmente transformada no berço mágico de uma borboleta. Desfez-se a imagem, semelhante a um verme, da extinta larva e, segundo um projeto de concepções mais arrojadas, emerge um dia daquele casulo um animal completamente diferente.